Bom dia, primeiro ano, bom dia galera do Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, professor Sérgio Maurício, disciplina Geografia. Nosso assunto de hoje, tsunamis e rochas. Esse vai ser o nosso assunto. O primeiro aqui vai ser tratado é a tsunami. Então galera, justamente aí é uma catástrofe natural, tsunami. Na verdade a tsunami é formada por um movimento de descida de uma placa oceânica. Uma placa oceânica próximo do continente, ela vai para baixo de outra placa e não é uniforme, quer dizer, não é contínuo esse processo. Então, no caso de um rompimento brusco numa linha de falha que resulte na movimentação das placas tectônicas, pode-se gerar aí um terremoto próximo ali do continente, dentro do oceano, seguido obviamente devido a esse rompimento de ondas gigantes, e essas ondas gigantes são chamadas tsunami. Uma definição melhor está aí na tela, né? Os tsunamis são ondas gigantes com grande concentração de energia que podem ocorrer nos oceanos. Elas são provocadas por um grande deslocamento de água que ocorre após uma movimentação de placas tectônicas abaixo dos oceanos. Esses terremotos, ali, marítimos, conhecidos como maremotos, deslocam uma grande quantidade de energia, formando uma ou mais ondas que podem atingir as costas dos oceanos, podendo provocar catástrofes naturais. Os tsunamis aí são uma ocorrência frequente mais no Japão ou na região da Ásia, não só no Japão, como todo o Oceano Índico lá na Ásia, nessa região aqui do mapa, ó. O Japão aqui, toda essa região aqui, diversas placas tectônicas estão aqui em atividade e justamente pode provocar esses eventos. Você tem uma ideia, aproximadamente 195 eventos desse já ocorreram no Japão. O último aí que nós registramos de forma catastrófica foi justamente aqui na cidade de Fukushima, no Japão. Está aqui o Japão, está aqui o centro do encontro das placas e esse provoca esses eventos, certo? Devido aos imensos volumes de água e energia envolvidos, os tsunamis podem devastar regiões costeiras, ou melhor, regiões de praias, próximas às praias. Acidentes podem ocorrer de forma elevada, visto que as ondas se movimentam mais rapidamente, óbvio, do que os seres humanos. Para você ter uma ideia, as ondas se deslocam a uma velocidade de 700 km por hora. Só que quando ela vai chegando próximo do continente, próximo da costa, elas diminuem essa velocidade bruscamente em 10 vezes. Há uma diminuição de velocidade para 70 km por hora, até porque fica mais raso, do que no fundo do oceano. Então ela é projetada para onde? Aquele volume de água para cima, formando uma onda gigante. Ondas aí acima de 30, 40 metros, o que é praticamente mortal, se atingir aí o ser humano ou uma região costeira que não esteja protegida, para receber um evento catastrófico desse. O que a gente fala do Japão? O Japão é um arquipélago formado por mais de 3.000 ilhas localizadas nos limites entre as placas euroasiáticas das Filipinas e do Pacífico. São 3 placas. Nesse país são frequentes terremotos decorrentes da movimentação dessas placas. Um dos maiores, como eu falei, foi o ocorrido em março de 2011, que causou muitos prejuízos sociais e econômicos à população japonesa. E apesar do Brasil, fazendo uma referência ao Brasil, que tem um litoral imenso, certo? Ser atingido por uma onda dessa é quase improvável, porque aqui não há um encontro de placas. Assim, a placa tectônica do Atlântico, mas não há um encontro de placas, não há uma movimentação geológica recente, não há formação recente de terrenos. Então, obviamente, as tsunamis gigantes dificilmente, ou quase que de forma impossível, atingir aí o litoral do Brasil, para a gente pensar e ficar tranquilo em relação a quando estivermos tomando aquele banho de praia, Diversas medidas de contenção e de proteção e de aviso à população. A população pode ser avisada hoje aí pelo telefone, como pode ser avisada através de sirenes que soam intensamente na região, ao sentir a existência de possíveis tsunamis, aí desloca essa população para as partes mais altas. Como eles conseguem observar isso? Através de aparelhos que estão no fundo dos oceanos, principalmente dos sismógrafos, que conseguem
observar a questão da movimentação tectônica. Então, dando continuidade, nós temos aqui, ó, o epicentro, lembra? O hipocentro, onde começou o terremoto, onde o terremoto explodiu. A placa tectônica, né, a subducção, uma entrando na outra, olha a placa de cá, a placa de cá. Perceba que lá, o movimento, né, ela aqui entrando e a outra, uma por baixo, outra por cima. Isso gera essa explosão aqui. Essa explosão aqui no epicentro vai gerar esse volume de água que vai se deslocar a cerca de 700 km por hora. Veja que aqui é bem fundo. À medida que vai ficando raso, aqui ó, vai chegando na praia, essa onda diminui aproximadamente aí para 70 km por hora. E a água que vem, ela é impulsionada para cima, formando o que? Uma barreira de água gigante em torno de 30 a 40 metros, o que vai causar uma grande inundação no continente. Nesse outro exemplo aqui, ele mostra que o ele só fala só do epicentro, mas a linha de falha aqui é o hipocentro, nessa região. Olha o deslocamento, crosta, manto, né? Crosta, manto, que solo, subsolo, né? Questão da plataforma continental. Então, a explosão, olha a seta para cima, há uma explosão que joga dos dois lados, né? E as ondas ascendentes aqui, ó, invadem nessa direção a uma velocidade estorteante de 700 km por hora, diminuindo cerca de 10 vezes ao se aproximar da crosta, porque ou da praia, porque fica mais raso. À medida que isso acontece, ela é impulsionada para cima, formando elevações que são chamadas aí de tsunami. Para fechar esse assunto, nós temos aqui essas três causas, né? Pode ser provocada por erupção vulcânica, pode ser provocada aqui pelo deslocamento, né, das massas aqui, das questões da crosta, desse desnível, ou por uma bolha de gás. Então tudo começa lá no oceano, formando essas ondas gigantes. E agora as rochas, né? Como nós sabemos, a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Nós, seres humanos mais antigos, relatam aí que nós tenhamos aí em torno de 110 a 120 mil anos. Como sabemos o que ocorreu há tantos milhões de anos? Já expliquei isso em outra aula, através de testes com o carbono 14 e o método radioativo para a datação das rochas. Lembram? Então, as rochas são, na verdade, elas contam toda a história. Cada rocha tem sua história. E o que são essas rochas? As rochas são sólidos naturais constituídos por um ou mais minerais. Tipos de rochas, né? As rochas podem ser sedimentares, magmáticas e metamórficas. Está aí um gráfico. As rochas magmáticas resultam da solidificação ou do endurecimento do magma no interior da Terra ou na superfície da Terra. Ele pode se resfriar no interior, coberto por terra, ou na superfície. Aí nós temos exemplo do basalto, né, e do granito. Rochas metamórficas formam-se a partir de outras rochas no interior da Terra. Metamórficas quer dizer transformadas, transformação. Então, elas se transformam a partir de outras rochas. Devido a quê? Devido a essas condições, ó. Condições de pressão, temperatura elevadas. Essa variação entre o quente e o frio, o seco e o molhado, gera aí justamente um ambiente de modificação daquela rocha, certo? E ela poder se originar outro tipo de rocha, que são chamadas metamórficas. Então, aí é onde ocorrem as transformações. E rochas sedimentares, sedimentos, formam-se a partir do desgaste, quer dizer, da erosão, da destruição de outras rochas. Ela dá origem a outra rocha, certo? O que é que acontece aí? A outra rocha, a superfície da Terra, onde as condições de pressão e temperatura são diminuídas, ela se esfarela, né? É transportada para outro lugar e ali ela vai se sedimentando. Um exemplo disso são areias, calcário. Para fechar o conceito, as rochas sedimentares originam-se à superfície do planeta a partir da alteração de outras rochas pré-existentes, sejam elas magmáticas, metamórficas ou mesmo sedimentares. Então, as rochas sedimentares se formam
na superfície, enquanto as rochas metamórficas, você pode questionar, né? Professor, é parecido, elas se originam no interior da Terra e as sedimentares na superfície. Essa é uma diferença entre as duas. E as rochas magmáticas resultam da solidificação ou cristalização, resumindo, endurecimento do material em fusão ou magma, a rocha originária. As rochas magmáticas podem ser plutônicas ou vulcânicas. Está aqui, para explicarmos rapidinho. Rochas vulcânicas estão próximo da superfície, as vulcânicas, então elas se resfriam mais rápido, né? E as rochas plutônicas estão no interior, certo, da camada da crosta. Então essa se resfria mais rápido que essa. Então essa é vulcânica e essa é plutônica. Um exemplo desses dois processos de rochas magmáticas plutônicas e vulcânicas é o granito, está aqui, a plutônica, e o basalto, está aqui. Esse é o chamado solo terra roxa, né, muito usado na agricultura, e aqui são as rochas de granito que são lapidadas para a fabricação de móveis. E rochas metamórficas formam-se em profundidades e resultam da alteração estrutural e mineralógica de rochas pré-existentes sem ocorrência de fusão. Como elas não se fundem uma com a outra, é uma modificação devido à temperatura e à pressão. Perceba que no conceito de sedimentares ele fala rochas pré-existentes, seja elas magmáticas, metamórficas ou mesmo sedimentares. Há uma fusão de rochas, uma mistura dessas rochas no processo de desgaste. Já nas rochas metamórficas não, há uma mudança de textura pelas questões da temperatura e da pressão. Está aqui. Quando uma rocha fica sujeita a pressão e temperaturas elevadas, torna-se instável e sofrerá profundas transformações físicas e químicas, mas sempre com a manutenção do estado sólido. Então, metamorfismo. Esse processo pode ocorrer a profundidades variáveis na crosta da Terra e implica no rearranjo da forma de orientação dos minerais constituintes das rochas. Muitas vezes a sua alteração pode formar-se novos minerais e a recristalização. É justamente aí as rochas metamórficas. Para fechar a nossa aula, está aqui os fatores do metamorfismo: calor, pressão, fluidos circulantes e a questão do tempo. Está aí o exemplo de algumas rochas metamórficas: guinais, cistos, mármore, quartzito e a coreana. E para que não fique confuso, viu, pessoal, o ponto de fusão são nas rochas magmáticas, que tem a ver com a questão do calor e dessa fusão, quer dizer, dessa mistura das rochas derretidas, beleza? A questão das sedimentares é que elas se fragmentam e se juntam, estão misturadas. E a questão das metamórficas é que elas são modificadas. Lembrando sempre que a sedimentação tem a ver com estratificação ou formação de estratos, quer dizer, camadas superpostas umas nas outras que podem trazer aí minerais, restos de animais, inclusive o petróleo, o carvão mineral e os minerais são encontrados aí nas rochas sedimentares. Está aí o exemplo de estratificação, né? As camadas superpostas uma na outra ao longo do tempo. Quando eu falo tempo, pessoal, tempo geológico. Está aí outro exemplo de estratificação. Então vamos acompanhar aí, né, imagens do Grand Canyon, né? É um local muito estudado pela estratigrafia das rochas, e justamente aí ele mostra a origem, né, de todo o planeta. Então o Grand Canyon dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem vários lugares também que se pode ser estudado, né? Mas essa montagem, né, de uma rocha superposta a outra. A gente tá aí o Grand Canyon, imagens para vocês aí. Aí é o Rio Colorado, né? O rio foi escavando aí ao longo dos anos a rocha. Se tiver curiosidade de saber mais sobre o Grand Canyon, faça um estudo aí específico e observe essas questões.